A maior revolução da música pop, a invasão britânica nos anos 60, não começou em estúdios caros. Antes de dominarem o mundo com guitarras elétricas, garotos como John Lennon e Paul McCartney faziam um som chamado skiffle. Era o punk rock dos anos 50. Mas a história começa nos Estados Unidos, nas margens do blues, do folk, do jazz e das jug bands, que eram bandas com instrumentos adaptados e caseiros. Vamos viajar no tempo para entender como um ritmo esquecido nos guetos americanos acabou redesenhando a cultura pop do Reino Unido. O termo skiffle surgiu nos Estados Unidos lá nos anos 1920, no sul profundo e nas comunidades negras de Chicago. Sabe quando a grana tá curta e você divide o aluguel com os amigos? Naquela época, eles faziam as rent parties, festas do aluguel. Para arrecadar dinheiro e pagar os proprietários, a galera abria as portas de casa, cobrava uma entrada barata e improvisava festas com muita música. Nos anos 1920 e 1930, músicos pobres tocavam em festas, bares, ruas e encontros informais, usando o que tinham à mão: jarros, kazoos, washboards, banjos, violões e baixos improvisados. Dedais de costura eram raspados numa tábua de lavar roupas, o famoso washboard. Esse era o instrumento de percussão. O contrabaixo? Um cabo de vassoura amarrado num caixote de madeira ou um balde de metal invertido com uma corda de varal. Se você não tinha instrumento caro, inventava um. O skiffle era o puro suco da gambiarra musical americana, misturando blues, jazz primitivo e folk. O repertório que depois alimentaria o skiffle britânico vinha de canções tradicionais americanas, work songs, blues rurais, baladas folk e temas associados a nomes como Lead Belly, Woody Guthrie, Sonny Terry, Brownie McGhee e Josh White. Essas músicas cruzaram o Atlântico em discos, partituras, programas de rádio e coleções de música folk. Na Inglaterra do pós-guerra, elas soavam como uma janela aberta, uma América imaginada, cheia de trens, estradas, prisões, campos de algodão e liberdade. A Inglaterra pós-Segunda Guerra Mundial era um país destruído. Os jovens não tinham dinheiro e os instrumentos americanos eram caríssimos por causa de restrições de importação. A virada acontece com Lonnie Donegan. Ele tocava com músicos de jazz tradicional, mas nos intervalos fazia números mais crus, rápidos e acústicos. Em 1954, gravou uma versão acelerada de Rock Island Line, canção associada a Lead Belly. Quando o single estourou em 1956, a juventude britânica entendeu a mensagem: eu também posso fazer isso. Não precisava de orquestra, não precisava de conservatório, bastava ritmo, atitude e 3 acordes. Lonnie provou que você não precisava estudar anos no conservatório para tocar na TV. Em poucos meses, surgiram cerca de 50 mil bandas de skiffle só no Reino Unido. Toda garagem, porão ou igreja tinha adolescentes raspando tábuas e quebrando cabos de vassoura. O skiffle virou febre porque cabia no bolso. Um violão barato, uma tábua de lavar, dedais nos dedos, uma caixa de chá, um cabo de vassoura e uma corda. Pronto, você tinha uma banda. Em uma Grã-Bretanha ainda marcada pela austeridade do pós-guerra, aquilo foi revolucionário. Era música de garagem antes da garagem. Era faça você mesmo antes do punk. Yeah, we're gonna move on down the line. Well, that freight train is coming fast. Oh, yeah. E é aqui que entra o nosso maior momento de cultura pop. Em Liverpool, um adolescente rebelde chamado John Lennon monta sua própria banda de skiffle chamada The Quarrymen. Pete Shotton, um dos melhores amigos de escola de John Lennon, tocava o washboard. Bill Smith tocava baixo de caixa de chá. John Lennon tocava um violão acústico comum bem barato, um modelo chamado Galotone Champion,
feito na África do Sul, que sua mãe o ajudou a comprar. Eric Griffiths, o outro guitarrista fundador, também usava um violão acústico comum da marca Rex. Os violões eram comuns no sentido de serem acústicos e tradicionais. Mas como os garotos não tinham dinheiro para amplificadores ou guitarras elétricas no começo, eles eram a base de toda a música da banda. Foi num desses shows de skiffle, em uma quermesse de igreja em 1957, que um garoto chamado Paul McCartney viu John tocar, se impressionou e foi convidado para entrar na banda. Depois viria George Harrison. Se não fosse pela skiffle aproximar esses garotos com instrumentos baratos, os Beatles simplesmente não existiriam. O mesmo vale para Jimmy Page, do Led Zeppelin, que começou exatamente assim. Enquanto o Rhythm and Blues de Chicago, adotado pelos Rolling Stones, focava em 12 compassos de blues pesados, distorção e groove rítmico afro-americano cru, o skiffle prezava por melodias cantadas, refrões marcantes e harmonias vocais simples, herdadas da música folclórica e do country e folk. Essa raiz do skiffle, somada ao gosto dos pais de John Lennon por music hall britânico, deu aos Beatles aquela facilidade ímpar para criar melodias pop sofisticadas, cativantes e otimistas, presentes em músicas como Obladi, Oblada ou When I'm 64. Algo menos comum no repertório puramente baseado em rhythm and blues agressivo de outras bandas da invasão britânica. Portanto, embora os Beatles tenham absorvido muito do rock and roll e do rhythm and blues americano, como Chuck Berry e Little Richard, a escola inicial do skiffle estruturou a forma como eles viam a harmonia, o formato da canção e a acessibilidade melódica. No final dos anos 50, o skiffle acabou sendo engolido pelo rock and roll elétrico que ele mesmo ajudou a criar. Mas a grande lição que o skiffle deixou não foi o som, foi a atitude. Ele ensinou para uma geração inteira que a tecnologia ou a falta de dinheiro não podem ser barreiras para a sua expressão. Se você quer criar, use o que está ao seu alcance. Jimmy Page, Roger Daltrey, Van Morrison, David Gilmour, Ritchie Blackmore e muitos outros passaram por essa escola informal. O skiffle não dominou os anos 60. Ele preparou o terreno para eles. Se você fosse montar uma banda hoje com 3 objetos comuns que estão aí no seu quarto agora, qual seria a sua formação? Deixe aqui nos comentários. Quero ver quem é o mais criativo. Não esqueça de curtir e compartilhar se você também ficou chocado em saber que os Beatles começaram com um cabo de vassoura. Até a próxima viagem histórica!